Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Estou aqui com o Edson. Oi, Edson, boa noite, beleza? Boa noite, fala Caio, tudo bem, pessoal? Boa noite aí. Tudo certo. Também estamos aqui com o Marco. Oi, Marco, tranquilo? Oi, Caio. Boa noite. Tudo bem por aqui? Bem, galera, a gente vai começar mais um aqui das nossas transmissões do React. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. Esse é o nosso episódio 4/5 da nossa série de Teams. Toda semana a gente vem desenvolvendo e entregando esse conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Eu vou ficar ajudando na parte da produção desse evento em si, vou ficar no backstage também. Para quem não conhece o React em si, o React é um programa global da Microsoft que está espalhado em mais de 10 países ao redor do mundo. E o objetivo do programa em si é simplesmente ajudar, as pessoas a conhecerem novas tecnologias e aprender novas habilidades. Tudo que a gente faz, a ideia da gente é contribuir de alguma forma com a carreira e aprendizado pessoal das pessoas. Todos os nossos eventos em si, eles são gratuitos, abertos e acessíveis e seguem o nosso código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, os eventos da Microsoft, eles passam muito uma mensagem positiva, inclusiva, para a diversidade e tenta incluir todas as pessoas, né? Isso inclui também os eventos do React, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idade, raça ou religião. Então, se por acaso um dia você presenciar uma fala, um comportamento que você julgue inadequado, vá lá no nosso site microsoftreactor.com, onde você pode encontrar nosso código de conduta e também fazer uma denúncia, caso ache necessário. Antes de eu passar a palavra aqui para o Edson e para o Marco, eu tenho algumas orientações também para passar para vocês. A primeira delas é que esse conteúdo em si, ele está sendo gravado ao vivo, então vocês não vão aparecer na tela, mas a gente vai disponibilizar esse conteúdo no nosso canal do YouTube daqui a alguns dias. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem interagir com a gente ao longo da transmissão, por favor, utilize o chat. Nele você pode falar com a gente vai poder responder as suas perguntas. Esse evento também tem legendas automáticas, você pode ativar isso no seu player, é só você clicar aí e escolher a língua que você quer assistir essa transmissão. E quando você for fazer comentários, só cuidado para não compartilhar nenhum dado pessoal ou informação sensível, tá? Até porque a gente está gravando esse conteúdo ao vivo e a gente não sabe se você não quer que a gente fale sobre alguma coisa. Também tem a questão de respeitar todo mundo, né? Mas, enfim, hoje a gente está chegando ao nosso episódio 4/5, no qual a gente vai falar um pouco sobre chamadas telefônicas no Microsoft Teams. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa possibilidade, de integrar o Teams com esse sistema, os sistemas, no caso, de telefonia local, e os benefícios dessa implementação. A facilitação em si, quem vai fazer é o Edson. O Edson, ele é especialista técnico para soluções de colaboração e produtividade na Microsoft Brasil. Ele possui tem mais de 10 anos de experiência e trabalha com Teams desde o seu lançamento em 2017. E o Marco, ele trabalha há mais de 15 anos como especialista técnico em soluções da Microsoft, onde ele desenvolveu grande parte da sua carreira com comunicações unificadas, desde o Office Communication Service até o Microsoft Teams. E os últimos 6 anos foram dedicados à Microsoft. É isso, galera. Vamos lá? Maravilha. Poxa, obrigado demais, Caio, pela introdução. Só para confirmar se todos já estão enxergando aí a apresentação? Sim. Maravilha. Bom, Boa. pessoal, então, prazer aí estar novamente com vocês. Tá? Então, nós, recapitulando aqui essa série que a gente está fazendo com o nosso time de especialistas técnicos para Teams no Brasil, ela tem focado muito em passar desde o princípio básico do que é o trabalho moderno usando Teams, até conceitos mais complexos como arquitetura, utilização e realização de chamadas, recebendo e fazendo chamadas usando o Teams, que é a nossa apresentação de hoje, falando também um pouquinho de como usar a Power Platform dentro do Teams, trazendo seus sistemas e seus aplicativos para cá para dentro, e uma série de outras funcionalidades que o Teams oferece para o dia, para esses momentos que a gente está vivendo aqui de trabalho remoto, de trabalho híbrido, e hoje vamos falar especificamente nessa parte de telefonia dentro do Teams, tá bom? Então, acho que parou de compartilhar a minha tela, porque eu recebi uma mensagem aqui de erro. Vamos lá. Passando aqui para o próximo slide, então, pessoal,
obrigado pela introdução, tá? Então, dispensa comentários aqui. E falando um pouquinho da agenda de hoje, tá bom, pessoal? A gente vai falar então da solução corporativa em nuvem, recursos de telefonia, falar um pouquinho sobre o que é o Direct Routing, algumas arquiteturas aqui que o Marco vai apresentar para a gente. Também teremos uma demonstração de funcionalidades e de componentes. Teremos aqui a parte de configuração do Direct Routing e também um pouquinho do que a Microsoft pensa de telefonia para o Teams no futuro, tá? O que a gente já entregou e o que a gente tem em roadmap. Legal? E, sem mais, começaremos aqui com a parte de solução de voz corporativa. Então, o que todos já escutaram e que a gente sempre frisa é que hoje o Microsoft Teams ele é conhecido como o nosso hub de produtividade de trabalho em equipe, que engloba todos os workloads do Office 365. E isso tudo está disponível dentro de múltiplas plataformas. Então, a gente tem isso tudo disponível num único cockpit e também disponível em Mac, em PC, em Linux, em iOS, em Android e todos os navegadores. Tá? O que poucas empresas conhecem é que hoje também nós já temos um PABX em nuvem, que você pode sim adicionar esse módulo dentro do seu Microsoft Teams, que conhecemos como Phone System. E você acaba simplificando toda a sua administração, toda a questão de redundância e resiliência que a Microsoft já tem nos seus produtos, também para o seu sistema de telefonia. Só que, quando eu tenho um PABX, eu preciso, obviamente, me preocupar em realizar e receber chamadas para a rede pública de telefonia, que nós conhecemos como PSTN. Então, a Microsoft ela disponibiliza dois métodos para fazer esse tipo de integração. O primeiro deles é conhecido como Calling Plan, onde a Microsoft ela é a sua operadora, então você adquire os números direto da Microsoft, mas infelizmente o plano, né, a questão de Calling Plan, ela não está disponível no Brasil, nesse momento em que eu falo para vocês. E, desta forma, a gente tem aqui o segundo método, que é conhecido como Direct Routing, onde eu preciso, e eu vou falar daqui a pouquinho um pouquinho do conceito e também da arquitetura, eu preciso de um elemento conhecido como Session Border Controller para executar essa integração. O interessante é que para empresas globais, a gente pode ter a experiência completa unificando essas duas soluções. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que tem escritórios no Brasil e tem, por exemplo, escritórios nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos é um país que a Microsoft opera, né, tem a questão de trabalhar como uma operadora, então você pode contratar, por exemplo, o Calling Plan nesse seu escritório dos Estados Unidos e aqui no Brasil ou na América Latina, onde a gente não ainda opera como uma operadora, você pode utilizar e realizar essa integração através do Direct Routing. Tá legal? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos de telefonia disponíveis, né, dentro dessa funcionalidade que a gente conhece como Phone System. Então, né, novamente, o Teams ele é um PABX em nuvem, então ele traz funcionalidades de telefonia tradicional, que você terá isso também dentro do seu cliente Teams. Vamos lá. Então, a gente precisa começar entendendo um pouquinho o que a gente oferece para todos os planos. Então, a gente traz, né, como padrão, o que nós conhecemos como telefonia VoIP, que são as experiências de chamada ponto a ponto, com áudio, com vídeo, compartilhamento de tela e de aplicativos. Nós temos a parte de chamadas externas através de federação e convidados, onde, por exemplo, uma empresa pode ligar para outra diretamente pelo cliente Teams, sem gastar nada, apenas tendo a internet funcionando, né? Então é uma possibilidade de você economizar também. A gente tem toda a parte de mobilidade, como eu comentei, então a parte aí de poder utilizar isso dentro do PC, do Mac, do Linux, dos dispositivos móveis e da web, certo? Temos caixa postal para todos os nossos usuários, que são usuários tradicionais da tecnologia VoIP, e também podemos fazer escalação de chamadas, então transformar uma chamada ponto a ponto e transformando isso, criando uma reunião, tá certo? Então, quando a gente fala dos planos básicos, todos eles oferecem isso, tá? E
quando a gente fala das funcionalidades de telefonia em nuvem, né, de funcionalidades de PABX, nós precisamos nos atentar que isso está disponível dentro dos planos E5 e também, se você não tiver uma licença E5, você pode adicionar o Phone System como um módulo adicional. Então, a gente chama de Phone System Add-on, tá certo? Então, você pode ter a sua licença E1, E3 ou F3, por exemplo, e adicionar esse módulo adicional de Phone System para que você tenha as funcionalidades de PABX. Que funcionalidades são essas? Nós temos chamadas de entrada e de saída para PSTN, nós temos a parte de música em espera, a questão de encaminhamento para grupo, captura de chamadas, estacionamento de chamadas, temos a política de identificação, por exemplo, para o seu usuário esconder o número de saída, temos toda a parte de delegação aprimorada naqueles cenários de chefe secretária, né, diretor assistente, onde eu posso fazer e receber chamadas em nome de algum diretor, enfim, funcionando como um assistente realmente. Eu tenho toda a parte de interoperabilidade SIP e também telefonia analógica que eu posso integrar ao ambiente de nuvem Microsoft. Eu tenho toda a parte de filas de chamadas e também de atendedores automáticos, que são as nossas URAs, né? Então eu tenho a questão de configuração de feriados, de música de saudação, toque de saudação, né? Mensagem de saudação, menus customizados, eu tenho toda a parte de configuração de horários de atendimento, de operadores de backup e tudo o que uma telefonia tradicional oferece. Novamente, pessoal, a ideia é que o Phone System ele também funcione como o seu PABX em nuvem. Então, aquele seu sistema tradicional legado que você roda no seu ambiente on-premises, ele pode sim ser migrado para a nuvem da Microsoft e utilizando aqui o Phone System como nosso exemplo, tá bom? Falando um pouquinho então da parte de Direct Routing, por quê? Porque a gente entendeu que no Brasil a única forma de eu integrar com a minha telefonia é através desse modelo, porque a parte de calling plan ela não está disponível no Brasil, apesar da gente ter o calling plan disponível em mais de 24 países, tá legal? Então, começando aqui com a parte de Direct Routing, a gente só recapitulando, o meu usuário do Teams, ele possui uma licença de Phone System, essa licença ela pode estar inclusa no pacote E5 ou pode ser um módulo adicional de add-on, né, como a gente comentou, e para isso, para que eu tenha essa integração entre a nuvem Microsoft e o seu sistema de telefonia tradicional, a gente precisa utilizar um elemento conhecido como Session Border Controller, ou SBC. E esse elemento ele precisa ser certificado para trabalhar com Direct Routing. Tá? Então, nesse tipo de cenário, a gente tem o quê? A gente tem a integração do nosso Phone System com o seu SBC, e esse SBC a gente vai daqui a pouquinho aprender onde eu posso ter, né? Se eu posso ter ele no meu ambiente local, se eu posso ter ele na nuvem, se eu posso ter ele hospedado em algum parceiro. O Marco vai falar já para a gente sobre isso. Eu tenho aqui a interoperabilidade com o PABX de terceiro, então aqui mostrando que não importa qual seja o seu PABX, a gente está falando aqui de Cisco, de Avaya, de Asterisk, de 3CX ou qualquer PABX IP que hoje já esteja rodando dentro do seu ambiente on-premises, você pode sim ter a integração com o Phone System da Microsoft. Tá? A gente tem ainda a possibilidade, como a gente comentou, de telefonia analógica. Então, eu posso ter o meu Session Border Controller conectado a um dispositivo ATA para fazer essa comunicação com os seus ramais analógicos. Então, copa, bombeiro, recepção, que normalmente a gente sabe que tem alguns dispositivos mais legados. Tá? E você continua tendo a sua rede pública, né, a PSTN, chegando ou para o seu Session Border Controller, ou até mesmo para o seu PABX, ou até para o seu Gateway de mídia, que hoje pode estar suportando, por exemplo, um E1, ou até mesmo já SIP Trunk. Tá legal? Então, essa daqui é uma arquitetura básica de uso do Direct Routing. Tá legal? E agora eu vou passar a palavra para o Marco, para que ele possa falar um pouquinho para a gente sobre as arquiteturas disponíveis dentro do Direct Routing. Por favor, Marco. Muito obrigado, Edson. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Já estamos enxergando. Que bom.
Bom, Edson, essa introdução é muito boa que você fez sobre esse conceito básico do Direct Routing, que aí nos ajuda bem a mostrar as arquiteturas possíveis, né? Olhando esse desenho assim, a gente não entende nada, né? Mas olha só, vamos colocar um cenário hipotético, onde nós temos um cliente, né? Um site de um cliente, e dentro esse cliente tem vários sites. Então, um dos sites dele, por exemplo, é o site dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como o Edson comentou, existe a possibilidade de usar o Calling Plan. Né? Existe essa facilidade da Microsoft entregar um número de telefone para você e você apenas associar ela aos seus usuários. Né? Pode até configurar as políticas, mas essa forma onde a Microsoft te entrega o serviço de telefonia fim a fim. Então, neste site que você tem lá nos Estados Unidos da sua empresa, você vai conseguir instalar o Calling Plan, usá-lo e também em outros sites, como um site em São Paulo, por exemplo, você conseguir associar. Então, dentro do mesmo tenant, você ter mais de uma arquitetura, mais de uma topologia. E é justamente em um site onde um país onde ainda não tem a disponibilidade do Direct Routing, que a gente normalmente não tem a disponibilidade, desculpa, do Calling Plan, que a gente usa o Direct Routing. No exemplo anterior, o Edson falou lá desse appliance, né, desse dispositivo que é um gateway de voz, né, ele é um Session Border Controller. O papel dele nessa funcionalidade, né, ele de fato converte o codec que está sendo falado dentro do site da Microsoft para uma linguagem conhecida no mercado, dentro dos PABX, enfim, ele faz uma tradução de pacote. A gente instala esse em um site onde você tem lá um PABX legado, onde você tem uma telefonia analógica. Então, esse telefone lá em cima da mesa, onde você tem até uma solução de comunicação unificada, nesse exemplo aqui, por exemplo, o Skype for Business. Nesse cenário, você vai configurar o seu Session Border Controller lá no perímetro da sua rede, lá na DMZ, vai associar um IP público para esse equipamento. E dentro desse equipamento, você vai criar um SIP trunk entre ele e o seu PABX. O seu PABX já fala com a sua telefonia analógica. Logo, quando você fizer a integração deste recurso, que é o Session Border Controller, lá com a nuvem da Microsoft, você vai ter uma comunicação do Microsoft Teams com a telefonia interna da sua empresa. Então, dá para fazer uma chamada ramal Teams, ramal analógico, e também sair para PSTN, porque o seu gateway, o seu PABX legado, sai para PSTN aqui. Na outra ponta desse Session Border Controller, você vai conectar ele lá desculpa aqui. Você vai conectar ele na nuvem da Microsoft. Para que isso ocorra, você precisa, como eu comentei aqui com vocês, de um IP público válido e precisa de um certificado público válido de uma distribuidora de certificado válido, uma certificadora de mercado. Então, esses são dois requisitos básicos. Esse Session Border precisa estar lá no seu perímetro de rede, na sua DMZ. Ele precisa ter um IP público, porque ele vai falar com os IPs da Microsoft, vai falar com a rede da Microsoft, e ele precisa ter um certificado associado a ele. Um certificado pode ser até um wildcard, enfim. Isso é uma informação importante. Quando um usuário dentro do Teams, esteja ele dentro do seu site, ou esteja ele remoto, como nós estamos trabalhando hoje na nossa atual realidade, esse usuário vai se conectar lá dentro do Microsoft Teams, lá no PABX, que é o Microsoft Teams, também um PABX, né? Tem todas as funcionalidades de colaboração, de chat, de Unified Communication, e também é um PABX. Vai falar com esse PABX, e esse PABX vai estar configurado, esse Microsoft Teams vai falar com o seu Session Border Controller, que vai fazer a distribuição da chamada. Então, veja, em um cenário mais complexo, onde você tem telefonia legada, é totalmente possível você integrar o Microsoft Teams com essas soluções. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida
deixem no chat que a gente vai respondendo no final, né? Eu sei que é um cenário que parece um pouco complexo, mas na verdade é bem simples. Ficando alguma dúvida aqui, a gente responde no final, tá bom? Vamos pensar em mais um cenário dentro deste mesmo cliente. Então, fomos lá, configuramos já o site Estados Unidos. Agora a gente vai configurar um outro site que tem uma topologia diferente. O site Chile. Então, você tem um site lá no Chile que também não tem calling plan e você precisa usar o Direct Routing como uma solução de voz. Existe a possibilidade de você instalar o Session Border Controller lá no perímetro da sua rede, lá na sua DMZ, e fazer a mesma integração que você faria, só com um diferencial. O seu Session Border Controller vai falar diretamente com a sua PSTN. Um tronco E1 aqui, né, dependendo da localidade geográfica que você estiver, E1 ou P1, vai conectar no tronco E1 e vai fazer a chamada diretamente para a PSTN. Então, conectou lá na nuvem da Microsoft, no PABX da Microsoft, o usuário está aqui, remoto, né? Vamos partir para a realidade das empresas hoje, ou está aqui também, dentro da sua rede, não importa, o importante é que ele está conectado lá na nuvem da Microsoft, no Microsoft 365, quando ele disparar uma chamada, de pegar o seu softphone e ligar, e o seu softphone é o próprio Microsoft Teams, e fizer uma chamada, essa chamada vai percorrer esse caminho, vai bater no SBC que está lá, hosteado dentro da sua organização, e vai sair para a PSTN, fazendo uma chamada para um celular, para um número fixo. Uma observação desse ambiente é que a gente colocou aqui um SBA. Opa, apareceu uma sigla nova aqui na nossa brincadeira. O que ele é? Ele é um Survival Branch Appliance. Ele é um módulo de sobrevivência do Microsoft Teams. Ou seja, em um cenário de desastre, onde, por exemplo, você perde a conexão com a internet, então o seu site já não sai mais para a internet, não consegue se conectar no PABX da Microsoft, ainda assim, o Microsoft Teams entra em um modo de resiliência e faz uma chamada e consegue sair para a PSTN, fazer chamadas para a PSTN. Não vai ter chat, não vai ter colaboração, ele vai mudar as características do produto para que você faça uma chamada, telefonia, se isso for algo que não pode parar dentro da sua empresa. Então, essa é uma opção muito interessante quando a gente pensa em alta disponibilidade de alguns sites, por exemplo. Mais um cenário. Então, a gente já passou por 3, né? Passou pelo cenário onde você tem o calling plan, passou pelo cenário onde você tem uma telefonia legada, passou por um cenário onde você só tem o Session Border Controller e você vai hostear ele dentro da sua organização. E temos mais um site. Site da Argentina. O site da Argentina, a gente pode colocar vários cenários para ele. Ele pode ser, por exemplo, uma loja. Ele pode ser, por exemplo, o seu trabalho remoto dentro da sua casa. Ele não necessariamente é um local físico, não necessariamente é um escritório. Mas nem por isso você não pode ter telefonia fixa, utilizar telefonia fixa, uma vez que você usa o Microsoft Teams. Então, vamos pensar em um cenário de um escritório que não tem data center. Ele não tem onde hostear as coisas. Ele pode ser colocado dentro da nuvem da Microsoft, dentro do Microsoft Azure. Então, você hosteia dentro do Microsoft Azure os seus SBCs, o quanto você quiser provisionar lá dentro. Estabelece uma relação de confiança em um Direct Routing entre a nuvem da Microsoft e do Azure, onde está hosteado esse equipamento virtual. Estabelece um Direct Routing com o Microsoft 365. Lembro que essa é uma rede praticamente local, logo a latência dela aqui tende a 0, ou seja, você está praticamente na mesma rede local entre esses sites, e você, da mesma forma, contrata uma operadora VoIP que entrega o seu link dentro do data center da Microsoft, conectando no seu Session Border Controller. É igualzinho o cenário do Chile, mas você hosteando, mantendo o seu Session Border Controller dentro da nuvem da Microsoft, dentro do Microsoft Azure. E lá dentro você vai encontrar parceiros, né? Então você vai ter a Ribbon, vai ter a AudioCodes, vai ter a Node, vai ter a Oracle, ThinkTel, enfim, vários parceiros que já possuem essa solução virtualizada, né? São equipamentos virtualizados que rodam dentro da nuvem da Microsoft. Vamos pensar em mais 2 cenários que podem ser aplicados aqui ainda a qualquer um dos sites, claro, mas vamos usar de exemplo o site da Argentina ainda.
O DRaaS, quer dizer essa siglazinha aqui, é Direct Route as a Services. Ou seja, você pode contratar tudo isso que a gente está falando aqui, Session Border Controller, saída para a rede pública de telefonia, através de um parceiro Microsoft. O que você vai precisar fornecer para esse parceiro da Microsoft? Uma relação de confiança da rede dele com o seu tenant. A partir deste momento, esse provedor vai te entregar um número de telefone e você vai fazer chamadas através do Microsoft Teams utilizando a infraestrutura desse parceiro. Então, você contrata isso totalmente como um serviço. Você terceiriza a questão de telefonia da sua empresa. Você já não tem mais gestão de TI sobre esses recursos. Aí você precisa criar um ramal, por exemplo. Entrou um funcionário novo, eu preciso provisionar um ramal novo. Você vai abrir um ticket lá no seu parceiro, vai criar o ramal. Vai criar o ramal para esse usuário. Você precisa alterar alguma política. Tem um usuário que fazia uma chamada internacional, mas agora ele não pode fazer mais, ele só pode fazer chamadas nacionais. Precisa alterar alguma política, associar um parceiro, você vai recorrer a este parceiro para fazer essas alterações. Então, esse é mais um cenário possível. Um outro cenário possível também é o Operator Connector, bem interessante. Esse cara aqui, ele é o que mais se assemelha ao uso do Calling Plane em países onde não há disponibilidade do Calling Plane. Então, é esse cenário 1 aqui, praticamente, em países, em localidades onde a gente ainda não tem, por uma questão de legislação, a funcionalidade do Calling Plane. O que essas empresas, esses parceiros Microsoft, eles já estão homologados e conectados com a Microsoft para fornecer o serviço de phone system. Eles estabelecem um direct routing com a nuvem da Microsoft diretamente, isso já está provisionado, e o usuário, por fim, essa empresa, por fim, vai administrar os seus usuários do próprio painel de controle do Microsoft Teams. Então, você tem a gestão sobre os seus usuários e esse serviço é totalmente contratado as a service, você gerencia. Então, por exemplo, quero criar um novo ramal para um novo usuário. Você vai ter essa facilidade de adquirir esse produto sem depender necessariamente do parceiro ou da SLA do parceiro, de quanto tempo isso vai demorar, de quanto tempo não vai. Então, é mais uma solução onde a gente consegue oferecer o serviço de Direct Routing como um serviço para os nossos clientes. Então, assim, pessoal, vários cenários possíveis. Muito adaptável, né? Muito flexível e você vai conseguir atender diversos cenários dentro de uma organização com essa solução aqui. Muito bom, Marco. Acho que mostra aí a possibilidade de você ter múltiplos cenários dentro de um único cliente, né? Então, empresas globais, empresas aí que têm uma presença na América Latina e que realmente acabam abrindo vários escritórios durante um determinado período, com certeza ter essa flexibilidade ajuda muito aí em pensar em levar a telefonia para a nuvem. Obrigado. É isso mesmo. Vamos demonstrar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de como operacionalizar isso, né? A gente faz aqui um discurso e na prática, como é que isso funciona? Quais são os componentes dessa solução, né? Então, vamos lá. Aqui, eu estou colocando um diagrama onde eu vou definir algumas coisas. Um cenário hipotético, onde o cliente optou por colocar o Session Border Controller dentro da nuvem da Microsoft, do Microsoft Azure. E ele tem uma solução de telefonia atual, né, um PABX, que vai ser representado aqui pelo 3CX. Então, ele tem esse 3CX conectado lá na sua operadora VoIP, conectado na sua PSTN, que é a rede pública de telefonia, e ele vai lá e instala o Session Border Controller dentro da rede do Microsoft Azure. Estabelece uma relação de confiança entre as nuvens Microsoft, que é o próprio Direct Route, né? Ele vai estabelecer um CP-Trunk entre o Session Border Controller e o Microsoft 365. Vai colocar lá o certificado digital que nós comentamos, vai colocar um IP público nesse recurso de rede, para que ele possa, então, fazer e receber as chamadas. E quais são os componentes
que nós precisamos ter para poder possibilitar isso, né? Fazer com que isso funcione. Então, basicamente, nós temos, primeiro, o portal de administração do Microsoft 365. Iniciamos a configuração do Direct Routing. O que nós precisamos ter? Os usuários provisionados lá na nuvem da Microsoft. Você vai gerenciar esses usuários e vai associar as licenças para esses usuários. Essas licenças é a licença justamente de Phone System. Então, ela está incluída dentro do pacote do Office 365, no plano E5, ou então ele pode ser adquirido como um add-on, né? Como um recurso que você adiciona ao plano que você já tem. Né? Ele só vem com essa feature de Phone System. Então, o primeiro componente da nossa solução é o próprio portal de administração da Microsoft. O próximo componente é você ter uma subscrição no Azure. Né? Nós comentamos aqui que existe uma arquitetura que nos possibilita colocar o USB-C lá na nuvem da Microsoft. Você tem uma subscrição no Azure, você vai na Store, né, na loja do Azure, e vai contratar este serviço. Você vai digitar lá na sua Store, por exemplo, Direct Routing. Aí vão vir algumas opções para você. Então, temos lá Audio Codes, temos lá Ribbon, temos lá Oracle, temos lá Node, temos lá Node e alguns outros parceiros também que nós estamos aqui. O próximo componente é o próprio serviço que você contratou. Então, digamos aqui no nosso cenário que a gente contratou o Session Border Controller da Audio Codes. Então, a gente tem esse recurso, esse diagrama aqui representa, essa topologia representa ele. Então, a gente vai estabelecer aqui uma relação de confiança com a nuvem da Microsoft e a outra perna dessa configuração é o próprio 3CX, que é o nosso PABX, né? O que nós estabelecemos como PABX. Dentro desse Audio Codes, você vai configurar aqui os protocolos, os caminhos, vai estabelecer essas relações de confiança, vai manipular esses pacotes SIP, vai criar as regras, vai estabelecer quem pode chamar quem. O próximo componente, o próprio PABX. Então, lá dentro do PABX, você vai ter os ramais configurados, vai ter também os trunks feitos com o Audio Codes e com a PSTN, se for o caso. Então, dentro do PABX, você tem essas configurações. O certificado digital, que você precisa ter para publicar esse serviço. Um domínio público válido, com IP público válido para o Session Border Controller, certo? Então, esses são os componentes básicos. O outro componente, que nós vamos falar aqui um pouquinho dele, é o próximo e último, né? É o próprio portal de administração do Microsoft Teams. Lá, lembra que a gente criou o Direct Routing? Estabeleceu aquele SIP Trunk? Então, é aqui que você vai dizer quem que é o seu Session Border Controller. Quando o usuário fizer uma chamada, para onde ele vai mandar essa chamada, essa sinalização de chamada? É para esse recurso lá dentro do Microsoft Azure que a gente criou. Adicionalmente a isso, a gente vai ter as políticas de rota de voz. Ou seja, eu vou dizer para onde eu vou mandar essa chamada, o que eu posso trafegar nessa chamada. Também vou ter o plano de discagem, que quer dizer o seguinte: na sua empresa você está habituado a discar 0 e mais um número de telefone para fazer uma chamada. A gente vai estabelecer esses padrões de discagem também dentro do Microsoft Teams. E, por fim, toda essa configuração que a gente fez é uma configuração que pode ser feita via PowerShell. Um pouquinho mais para frente aqui na nossa apresentação, o Edson vai mostrar para a gente como configurar um Direct Routing usando os comandos PowerShell do Microsoft Teams. Essa daqui é uma visualização do cliente. Isso aqui é a visão do cliente do Softphone. É o que ele vai usar no dia a dia dele. É o hub de colaboração dele. Como é um hub de colaboração, ele tem todas as funcionalidades dentro do mesmo cliente, né? Então, ele vai ter, dentro da console de gerenciamento de chamadas, por exemplo, a possibilidade de encaminhar uma chamada. Pode ser um encaminhamento
para um ramal de um colega enquanto eu fui almoçar, pode ser um encaminhamento para o meu celular, pode ter uma delegação. O que é a delegação? É eu permitir que alguém receba chamadas por mim. Uma solução, quando tem um chefe e uma secretária, por exemplo, o chefe delega à secretária que ela atenda as chamadas por ele, né? Você consegue visualizar aqui também o seu próprio número de telefone. Você tem as guias de navegação do seu hub de colaboração, né, do Microsoft Teams, onde você vai ter o chat, você vai ter as suas equipes, você vai ter o controle do seu calendário e você vai ter aqui o seu botãozinho para acessar o seu softphone, que é esse botãozinho que está escrito chamadas ou call, dependendo da linguagem do cliente que você baixar. Você vai conseguir gerenciar os seus contatos, ver os contatos, ver histórico de chamada, chamadas entrantes, chamadas saintes, chamadas que foram perdidas, vai conseguir acessar seu voicemail por essa console. Você tem uma opção muito interessante que eu observo que secretárias usam em soluções legadas. Isso, muitas vezes, tem que ser feito pela equipe de telecom. Então, você pode criar um contato que você fala frequentemente. Por exemplo, eu preciso falar com o Edson frequentemente. O que eu faço? Eu crio um contato do Edson, coloco aqui e é um click to call. Eu clico e chamo ele dessa forma. Então, eu posso criar uma lista de pessoas aqui com números diferentes, né? Número de trabalho, número de celular, e adicionar essa lista para que eu faça chamadas mais rápido. E aqui o seu dial pad, onde você vai poder buscar um usuário por nome ou até pelo número de telefone, onde você vai usar aquelas regras de normatização que nós falamos lá no dial plan, no plano de discagem. Vai discar o 0, mais o número do telefone, vai chamar uma pessoa, então eu quero falar com tal pessoa, essa pessoa está cadastrada dentro da sua base do Microsoft Teams, lá dentro da sua nuvem do Microsoft, você vai conseguir chamar essa pessoa, conversar com ela por nome ou discando o número, como for mais conveniente. Aqui a gente vai fazer uma pequena demonstração de uma chamada e mostrar também como é flexível, né, o Microsoft Teams. Aqui a gente está exemplificando que o Teams ele está dentro de um aplicativo móvel, né? Então aqui é o cliente dentro de um smartphone. E aqui é o cliente do 3CX, do nosso PBX, um cliente móvel também, um softphone. Quando eu quiser fazer uma chamada, eu vou buscar esse usuário, né? Seja por número de telefone, seja por nome. Vou clicar em cima dele para buscá-lo, né? Para fazer a chamada, para iniciar. Vou começar a fazer todo o meu tráfego de chamada, vou fazer o encaminhamento do convite, vou receber a tentativa, isso vai para o Session Border Controller, chega no PBX. Quando chegar no PBX, se for uma chamada ramal, é uma chamada que vai acontecer ali dentro da sua rede, né? Uma chamada que está acontecendo do cliente do Teams para um ramal analógico. Se o seu 3CX estiver conectado lá na sua interface de PSTN, pode ser uma chamada para a rede pública, uma chamada para um celular, uma chamada para um número fixo. Então, uma pequena demonstração de como toda essa solução funciona. Uma outra ferramenta muito interessante da gente usar, ela serve para duas coisas, né? Ela tem duas finalidades básicas. A primeira é você acompanhar como é que é esse fluxo de chamada, né? É um pouco mais técnico isso, sim, mas para a equipe de TI que faz essas implementações é uma informação muito importante. A partir do momento que você disca, clica para chamar, acontece uma série de coisas. E pode acontecer, inclusive, um problema de configuração, uma porta errada. Então, dentro dessa chamada, dentro desse sistema, além de você conseguir acompanhar em tempo real o que está acontecendo com aquela chamada, você também consegue fazer um troubleshooting. Estou falando do syslog, e ele está lá conectado dentro do seu Session Border Controller. Então, ele está recebendo tudo que está passando por ele e logando para você, te mostrando como é que isso funciona. Aqui, por exemplo, como a gente pode demonstrar, ele teve um problema, né? Então, ele serviu para eu acompanhar a chamada, ver se estava tudo certo, e eu identifiquei aqui que houve uma perda de pacote, por exemplo, nesse exemplo aqui. Então, um usuário liga para você e fala, olha, eu estou com um problema que eu não estou conseguindo, a chamada ficou robotizada, eu tive uma má qualidade, uma má experiência com a chamada. Com esse log, você consegue verificar se houve perda de pacote, se houve uma porta bloqueada, e dependendo dos índices que você olhar aqui, por exemplo, uma perda de pacote em uma chamada VoIP, algo comum,
Mas se isso começa a se tornar frequente, você precisa começar a se preocupar com questões de rede. Então, ele também te ajuda a drivar o seu troubleshooting, né? Direcionar o troubleshooting. Uma opção também muito interessante aqui é a gente poder analisar isso como um diagrama. Vou demonstrar aqui para vocês. Como um diagrama. Então, olha só que interessante. Todas aquelas linhas que passaram ali, elas podem ser visualizadas aqui. Então, eu consigo pegar caminho por caminho do meu pacote SIP e descobrir o que aconteceu com ele. Aqui eu já consigo observar, por exemplo, que o IP5214, a gente já sabe isso, né, de longa data, que é um IP da Microsoft. Então, é uma chamada que está saindo do cliente Microsoft e indo para onde? Para o Session Border Controller. E aqui do lado direito, eu identifico isso, né? Eu vejo que a chamada sai de um número sip.pstnhub.microsoft e vai para onde? Para o meu Session Border Controller, que está lá, nesse exemplo, dentro do Microsoft Azure. E Marco, como é que eu faço a leitura, por exemplo, desse cabeçalho SIP? Né? O que ele tem, esse cabeçalho? Aí ficou legal a pergunta, hein, Edson? Muito obrigado. Cada um desses itens aqui, ele vai representar uma coisa. Então, por exemplo, Edson, o invite é justamente quando eu digito um número de telefone, ele é normatizado no meu cliente, eu dou um enter. A partir do momento que eu dou um enter, eu saio do meu cliente e vou para o Session Border Controller. A gente consegue observar aqui, por exemplo, dentro de um convite de uma chamada, dentro do SDP, que é o Session Description Protocol, tudo que vai acontecer com essa chamada, tudo que eu estou propondo para essa chamada. Então, vamos lá. Eu tenho um convite acontecendo, então, para quem vai fazer o troubleshooting sabe que esse item aqui é um convite, está iniciando-se uma chamada, de quem está saindo essa chamada, para onde está indo essa chamada. Então, já consegui identificar que está normatizando corretamente, né? Eu estou usando o padrão EU64 aqui. Eu estou ligando para um número que está hosteado fora do Microsoft Teams. Dentro desse contexto, eu ainda consigo elencar todos os candidatos que eu vou usar. Quem são os candidatos? Os candidatos são as possibilidades de rede, de protocolo, de portas que eu posso utilizar para passar um streaming de áudio, por exemplo. Quando eu faço uma chamada de áudio e vídeo em um outro cenário que não de telefonia pública, eu também tenho candidatos. Aí eu também estabeleço os candidatos de áudio e o candidato de vídeo. Então, cada uma dessas linhas aqui, né, do invite, até a gente chegar no último item dessa lista, ele vai nos trazer uma informação detalhada do que está acontecendo. Para nós, basta lermos essa linha a linha, que a gente vai acabar identificando de onde vem, para onde vai e qual é o comportamento disso. Inclusive, a gente descobrir se está havendo um problema. Se em algum desses caminhos, em alguma dessas respostas, eu tiver, por exemplo, um deny, então a chamada não completou. Por que não completou? Nesse fluxo, nesse diagrama, eu vou conseguir identificar em que ponto exato, quem me respondeu que não podia, e eu posso, de repente, identificar que foi um problema de porta bloqueada no outro site, por exemplo. Então, no passo a passo, a gente vai lá, tem um invite SDP, por exemplo. Depois a gente vai ter uma tentativa dessa chamada, né? Então, pode, mandou o convite, deixa eu ver se vai. Não, passou aqui em todas as regras. Vou mandar esse convite lá para o destino. Aí o destino diz, ok, recebi. Estou tentando chamar esse contato. É o trying. Consegui encontrar. Eu vou começar a ringar. Está tocando lá naquele dispositivo. Depois que toca naquele dispositivo, existe a resposta. Olha, origem, estou tentando chamar lá. A origem, o destino atendeu. Aí eu tomo esse 200 OK aqui e tenho todo o detalhamento do que aconteceu nesse 200 OK. Nesse 200 OK, está dizendo qual foi o candidato escolhido, qual que é o caminho que nós vamos seguir para estabelecer esse fluxo de chamada. Quando essa informação chega na origem, a origem responde ACK, que é compreendido, fechado, vamos iniciar a nossa chamada. A partir daí, Edson, é fluxo de voz,
é áudio passando, é a comunicação acontecendo e a gente acompanhando através dessas ferramentas. Perfeito. Muito, muito, muito bom mesmo, Marco. Acho que ficou totalmente claro aí para todos. Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, mas que faz todo sentido a gente ter aí uma riqueza de detalhes igual você passou para a gente. Muito obrigado aí pela resposta. Tá bom? Legal, entender esse protocolo CIP é bem bacana, Edson. Perfeito. Poxa, obrigado mesmo. Aí ficou muito claro para todos nós. E dando continuidade, então, pessoal, né, até complementando tudo que o Marco falou, ele comentou sobre a possibilidade de configurar o Direct Routing direto pelo PowerShell. Então, aqui, por exemplo, a gente vai passar alguns comandos. Caso vocês tenham interesse, obviamente, em fazer um laboratório, algo nesse sentido, ou replicar esse laboratório que nós mostramos para vocês, vocês podem seguir exatamente como mostramos anteriormente. Então, primeiro ponto é criar essa comunicação entre o ambiente do Phone System Microsoft com o seu SBC certificado. Então, feito essa configuração, o próximo item que eu tenho que configurar é o meu container. E aqui a gente vai chamar de PSTN Usage. Então, eu estou adicionando aqui um container chamado sem restrição ou unrestricted para que eu possa criar, então, a minha rota de voz, onde eu vou falar qual é o padrão de descagem que eu vou direcionar para o meu Session Border Controller. Então, o meu usuário lá na ponta no cliente Teams, ou no device móvel dele, ou no Linux, ou no Mac, tentando fazer uma chamada para PSTN. Nesse exemplo aqui, a gente está usando o padrão ponto asterisco. Significa qualquer coisa, ou tudo. Então, nesse cenário, qualquer coisa que o meu cliente discar dentro do dial pad dele, né, daquelas teclas que ele vê dentro do cliente Teams, serão direcionados para o nosso SBC, certo? E eu estou alocando isso dentro do meu container chamado PU-unrestricted. Por fim, eu crio a minha política de rota de voz, né, onde eu vou dar o nome dela de também unrestricted, e eu aloco a mesma coisa dentro da nossa PSTN usage, dentro do nosso container de configuração. Por fim, do lado do usuário, eu preciso habilitar ele, tá? Então, lembrando, quando o meu usuário ele é um usuário de Phone System, ele precisa estar no modelo de atualização que nós conhecemos como Teams Only. Então, aqui é o comando para atualizar o usuário neste tipo de modelo de atualização. Depois eu aplico a minha rota de voz e também habilito ele para o Direct Routing. Então, eu preciso falar qual é o ramal desse usuário, sempre no padrão E164. Eu preciso colocar e habilitar ele no padrão de Enterprise Voice e também no Hosted Voice e-mail. Então, esse daqui é o comando para que a gente possa habilitar o nosso usuário. Certo? Então, reparem que do lado Microsoft, do lado Teams, é extremamente simples a configuração. Obviamente que a gente não abordou aqui a parte de planos de descagem, né, e nem normalização, que são os hábitos de descagem dos seus usuários, como o Marco bem pontuou. Se você digita 0 e mais 9 dígitos, por exemplo, para fazer uma chamada externa, ou algo nesse sentido, mas que para você ter um ambiente funcionando, fazendo e recebendo chamadas da PSTN, é muito simples de configurar do lado do Teams. Tá certo? Obviamente tem toda a parte de configuração do SBC que a gente não contempla aqui, porque o SBC a gente tem de diversos fabricantes, tá certo? Falando um pouquinho agora sobre roadmap de telefonia. Então aqui, pessoal, nesse slide, vocês podem visualizar que a Microsoft ela vem investindo muito forte dentro desses nossos recursos de telefonia para o Teams. Então, do lado esquerdo e no meio, vocês já visualizam funcionalidades que o Teams já possui hoje, né? Então, através do Phone System, vocês já conseguem utilizar todos esses recursos. E eu gostaria de fazer um highlight em 4 recursos aqui, que estão ali do lado direito, na parte de Fiscal Year 21, onde a gente fala um pouquinho sobre canais habilitados para voz. Então, eu vou começar falando com esse daqui, depois eu vou falar de outras 3 funcionalidades. Bom, canais habilitados para a voz. Esses canais são canais dentro de uma equipe do Teams, onde você terá a possibilidade de adicionar a sua fila de chamada, que nós conhecemos como call queues,
dentro daquele contexto de equipe. Então, se você tem, por exemplo, uma equipe de helpdesk, uma equipe de RH, e você gostaria de fazer um atendimento centralizado e que os agentes, que são as pessoas que fazem esse atendimento, pudessem ter um chat persistente e conseguir observar uns aos outros para saber quem está disponível ou não dentro daquela fila de atendimento, essa é a resposta. Então, canais habilitados para voz, certo? A gente está fazendo rollout disso no dia de hoje, então a gente entende que no próximo mês todos os nossos clientes já terão isso disponíveis dentro dos seus respectivos tenants, tá certo? Outro item muito legal é o que a gente conhece como SIP Gateway. O que é isso? A gente sabe que muitos dos nossos clientes tiveram um investimento muito grande, fizeram, né, um investimento muito grande dentro dos dispositivos diversos do mercado. Então, a gente está falando aqui de Cisco, de Poly, de EALink, de AudioCodes, e alguns desses telefones de fabricantes específicos poderão ser registrados dentro do Teams. Então, eles sofrerão uma atualização de firmware e, portanto, poderão se conectar dentro do Teams como um dispositivo nativo, certo? Obviamente, não serão todos os modelos, mas a gente aqui já tem uma lista bem grande. Eu vou colocar depois no chat para que vocês possam visualizar a parte de Cisco, Poly, EALink e AudioCodes. Então, esses são os 4 fabricantes que a gente inicialmente vai liberar para esta funcionalidade de SIP Gateway, certo? Uma outra funcionalidade que o Marco comentou é o que nós conhecemos como Operator Connect. O que é esse Operator Connect? O operator vem de operadora, né, de operador. Então, o que significa? Aonde a Microsoft trabalha como calling plan, você simplesmente contrata a Microsoft para te fornecer os seus DDRs, certo? Os seus números, para que seus usuários possam fazer e receber chamadas. Mas onde a Microsoft não é uma operadora, você agora conta com mais essa possibilidade, que é o quê? Você se comunicar ou você adquirir esses números direto pelo portal do Teams, só que escolhendo uma operadora parceira Microsoft. Exemplo, no Brasil, a gente sabe que a Microsoft não atua como uma operadora de telefonia. Então, a Microsoft ela tem esses parceiros, e esses parceiros, eles sim atuam no Brasil como operadoras. Então, a Microsoft, tendo um contrato e tendo uma integração com essas operadoras, você agora, como usuário, como administrador, conseguirá fazer o pedido de números direto pelo portal do Teams, usando uma dessas operadoras no Brasil. Então, aquele investimento dentro de Session Border Controller, aquele investimento ou configurações que a gente passou há pouco ali falando de Direct Routing, eles não são necessários. Por quê? Porque num cenário onde você usa uma operadora para te fornecer o seu plano de numeração, ela está te oferecendo o seu Session Border Controller como serviço, que é diferente do Direct Routing como serviço, que é quando você ainda precisa fazer a configuração desse seu tronco, das configurações que a gente viu agora há pouco, tá certo? E, para finalizar, novos controles de banda, né? É algo que também os nossos clientes pedem bastante, mas a Microsoft ela veio desenvolvendo. Hoje a gente já consegue fazer isso através das políticas de reunião, mas nós teremos novos controles para controle de banda em localidades específicas. Isso vai possibilitar que aquelas localidades onde os nossos clientes tenham uma banda mais limitada, que você consiga ainda assim fazer e receber chamadas com uma ótima qualidade. Certo? Essa apresentação aqui, posteriormente, ela vai ficar disponível para vocês. Eu vou enviar o link aqui dentro do nosso chat. E, se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estaremos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional. Tá certo, pessoal? É isso. A apresentação de hoje ela termina aqui. Eu espero que todos tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais a possibilidade que a Microsoft está trazendo já há um bom tempo para que você pegue a sua telefonia tradicional e leve para a nuvem, e os benefícios que você tem ao fazer isso, tá? Desde a parte de retorno do seu investimento até a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo com o seu ramal à sua disposição. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Caio, temos alguma pergunta? Temos algumas perguntas, temos 2 até o momento. E aí vocês me perdoem se eu não utilizar a palavra correta, mas
Tem uma pergunta, uma pessoa anônima, ela perguntou que ela tem uma empresa dela e tem um E1 contratado e pergunta se pode adquirir o Phone System ou se precisa migrar para o E5. Essa é a dúvida. Muito boa pergunta. O E1 é um dos planos que pode ser contratado, né, os planos empresariais, e ele tem algumas funcionalidades. Não há problema nenhum em você ter um plano E1 e contratar o Phone System como um add-on dentro do seu ambiente. Então, você adquire este recurso de Phone System, você traz o PABX da Microsoft para dentro da sua organização, adquirindo apenas um add-on. Então, respondendo à pergunta, não é necessário migrar para o E5. Com o E5 você vai ter muito mais funcionalidades, inclusive voltadas à segurança da informação, mas não é necessário que você tenha um E5 para ter o Phone System. Basta você contratar o add-on do Phone System, você já vai ter esse recurso dentro da sua organização. Sim. Eu tô no mudo, eu tava falando. A outra dúvida é em relação às ferramentas nativas da Microsoft para analisar os logs e chamadas. Essa pergunta também é anônima. Uma pergunta, essa eu posso falar sem problema. Bom, o que a Microsoft ela disponibiliza, pessoal, são ferramentas onde você vai conseguir ter e visualizar do lado Microsoft o que aconteceu com aquela chamada. Tá? Então, dentro do seu mapa de suporte, a gente precisa definir alguns critérios, tá? Para que fique muito claro aonde e até onde vai a responsabilidade de cada elemento dentro daquela sua arquitetura. Então, vamos começar pela parte do Direct Routing, do lado do Teams. Então, do lado do Teams, você vai conseguir, por exemplo, visualizar toda a parte, por exemplo, toda a parte de qualidade da sua chamada, se ela foi estabelecida ou não, por onde ela foi roteada, qual é a duração disso tudo, como é que estava o jitter, por exemplo, como é que qual era a latência daquela sua chamada, se houve perda de pacote ou não dentro daquela sua chamada. Então, esses recursos você consegue sim ter, tanto de forma individualizada por usuário, então você consegue entrar no usuário que realizou a chamada e pegar todos os detalhes daquilo ali, inclusive qual é o hardware que ele estava usando, se ele estava numa rede cabeada ou uma rede Wi-Fi, se ele estava utilizando um device que era certificado para trabalhar com Teams ou não, né? Então eu estou falando de um microfone, de um headset com qualidade de áudio, de cancelamento de ruído e etc. E de forma agregada, então você consegue pegar por localidade. Eu estou identificando um possível problema de rede dentro da localidade Campinas. Poxa, eu estou verificando que em determinado horário do dia eu tenho uma baixa qualidade nas minhas chamadas. Então você consegue sim analisar isso do lado do Microsoft Teams, certo? Quando a gente vai e fala da integração com o seu Session Border Controller, é o que o Marco estava explicando. Então, a gente precisa de um analisador que olhe os logs do SBC, porque o SBC ele recebe a chamada do Teams e ele passa para frente, por exemplo, para o seu PABX ou para a PSTN. Então, nesse cenário, eu preciso que a análise, né, que o seu suporte avalie o quê? Os logs que estão batendo dentro do Session Border Controller. E ali ele mostrou um exemplo do Syslog Viewer, que é utilizado, por exemplo, pela AudioCodes, tá certo? Da mesma forma que quando você vai para o lado da operadora, existem alguns logs que precisam ser analisados pela sua operadora, né? Ou, por exemplo, se você não está conseguindo estabelecer uma chamada do seu PABX com a operadora, não vai ser no Teams que você vai observar isso. Você vai precisar falar com a sua operadora, ou talvez com o seu PABX, com o time que suporta o seu PABX. Tá certo? Então a gente tem um mapa de suporte e esse mapa de suporte ele vai dizer aonde nós devemos observar esses logs. Mas respondendo a sua pergunta, sim, nós temos diversas funcionalidades dentro do Teams para que você pegue o todo, o desenho do todo, mas que você obviamente vai precisar conversar com algumas dessas pessoas envolvidas no circuito para realmente ter uma informação adicional. Tá legal? Tem mais uma pergunta, Caio, se você quiser passar aqui. Tem sim, você consegue puxar ela aí? Claro. Eu tô vendo que você eu leio aqui e aí eu deixo o Marco responder, se ele puder. Quando você se refere a controle de banda,
último item para localidade com banda limitada. Se trata de um codec com menor consumo de banda ou CAC, que é o nosso Call Admission Control que nós tínhamos nas versões do Skype for Business, por exemplo, para limitar a quantidade de chamadas simultâneas? Ótima pergunta. Marco, você quer falar um pouquinho do CAC e eu complemento com o que a gente tem em roadmap? Essa solução de administração de banda, o CAC, né, ele se dá de uma forma onde você consegue controlar o que você tem dentro da sua empresa, né, o que você tem de banda disponível. A gente pensa em muitas empresas que têm muitas plantas, empresas que têm plantas remotas dentro da organização, e você precisa realmente limitar a quantidade de chamadas telefônicas que acontecem, ou chamadas de áudio e vídeo, né, que acontecem. O CAC nos permite isso, permite fazer o controle não só do áudio, mas também do vídeo, justamente para a gente não engargalar uma banda, ou então dar possibilidades que essa chamada ingresse por outro ponto. Então, é basicamente isso. Eu vou limitar a quantidade de conexões que acontecem dentro desse link que eu pré-configurei dentro das minhas configurações, e depois eu vou permitir com que essa chamada seja roteada por um outro caminho, por exemplo, ou via internet, ou então, se não tiver condição, essa chamada não ingressa, para que ela não consuma mais banda e derrube um link, por exemplo, ou se sobreponha a uma necessidade de negócio. Então, essa aí é a definição do Call Admission Control, né? É isso. Então, né, o que a gente pode confirmar, e isso está em roadmap, é que sim, nós teremos como se fosse um CAC, né, para o Teams. Então, são as melhorias em cima do que nós já temos hoje, que é a questão do controle de banda em políticas de reunião. Então, hoje você tem uma localidade onde, por exemplo, a gente sabe... Vou dar um exemplo que o Marco e o Caio trabalham dentro dessa localidade. Então, você vai no usuário do Caio e no usuário do Marco e você aplica uma política falando que o máximo que o Caio ou o Marco possam utilizar de banda é, por exemplo, 200 kbps. Então, automaticamente, quando você iniciar uma chamada de voz, obviamente você não vai usar os 200 kbps, porque a gente sabe que fica ali em torno de 10 a 30 kbps numa chamada ponto a ponto de voz, por exemplo. Só que quando você iniciar um vídeo, né, uma chamada de vídeo ou uma reunião onde todo mundo abre a sua câmera, você poderia, né, atingir de 1.5 a 2 megabits de conexão. Só que como você limitou isso para 200 kbps, o que o Teams ele vai fazer ele vai adaptar tanto o seu FPS quanto a qualidade do seu vídeo e vai usar codecs com o menor recurso possível. Então, ele vai tentar adequar aqueles 200 kbps em algum codec que suporte o nível ou a quantidade de banda que você delimitou naquela localidade para aqueles usuários. Qual que é a parte ruim disso? Se o Marco ele vai para a casa dele e ele está na conexão da casa dele de 100 megabits, por exemplo, quando ele tentar fazer uma reunião, a política foi junto com ele, porque ela está atribuída ao Marco. Né? Então, vai ser uma evolução disso tudo, onde eu vou ter mais inteligência em poder administrar esse tipo de controle de banda. Ficou claro? É isso, pessoal. Muito bom, Edson, muito bom. Muito bom, que deixa bem claro a inteligência do Microsoft Teams em se adequar ao meio, né? A se adequar ao que ele tem de recursos para usar. Então, trocando codecs para que ele possa se adaptar a um cenário e poder entregar para o usuário final a melhor experiência possível. Perfeito. Temos mais alguma, Caio? Acho que não, né? Não. É isso. Não vi mais nenhuma. Galera, eu confesso para vocês aqui que, tipo assim, eu acho um privilégio, né, trabalhar e estar aqui do outro lado da tela, mas toda vez que eu conheço as ferramentas novas, sempre tem coisa assim que você fica assim, caramba, tipo, é um mundo de possibilidades e um mundo de soluções assim. E, cara, parabéns aí, tipo, muita coisa bacana dá para fazer. Eu não fazia ideia que era, eu não vou dizer complexo, mas que tinha tantos detalhes e tantas nuances assim. Cara, se eu tiver com tempo, temos mais novidades, né? Podemos falar de outras coisas aqui, podemos falar de CQD, podemos falar de outras ferramentas. Certeza. Nossa, é muito... eu, tipo assim, eu
tem vários eventos que o Reactor faz, né, que são muito diferentes, assim. Já teve sobre blockchain, já teve sobre, sei lá, Solidity, que é uma parada para escrever contratos inteligentes. Enfim, inteligência artificial, Power Automate, Power Platform, enfim, muita coisa legal. E toda vez tem mais coisas bacanas aí no roadmap que dá para fazer. Mas enfim, galera, eu acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo. Eu queria agradecer a participação de vocês. Quem está assistindo essa gravação aqui com a gente, obrigado por estar aí com a gente. Quem estiver assistindo a gravação no futuro, que vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, existe uma comunidade aqui do Reactor, aqui no Brasil, fica em São Paulo. Devido à pandemia, a gente está promovendo vários eventos online, mas se Deus quiser, a gente vai voltar ao normal, né? E quando a gente voltar ao normal, a gente vai ter também nosso espaço físico para se encontrar, conectar com pessoas e, enfim, criar coisas novas em conjunto. Todo evento que a gente faz, a gente passa uma pesquisa de satisfação. A ideia da gente é ajudar, né, a melhorar os nossos eventos como um todo. Então, se você puder dedicar 1 ou 2 minutos para responder a pesquisa de satisfação desse evento, para acessar a pesquisa, só se dirigir ao link ak.ms/reactor-pesquisa. O código desse evento, que logo quando você acessar o link para perguntar o código, é 13134. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem a gente tem mais. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal.